Wanda Faria Rael, 24 de janeiro de 1923. Aqui em São Carlos? Aqui em São Carlos. É. E a senhora, como é que a senhora foi parar no Espiritismo? Que jeito que a senhora começou o Espiritismo? Através do meu marido, que ele sempre foi espírita, desde criança, a família toda. E depois com a chegada de uns amigos, de onde eles eram, o seu Leitão, não sei, do sul de Mato Grosso, uma coisa assim, vieram com a notícia de fundar um grupo espírita filiado à OSCAL, que é Organização Social Cristã, de André Luiz. E o seu marido frequentava já algum lugar? Antes de tudo, ele frequentava, porque ele foi uma pessoa muito doente em criança e foi curado pelo Espiritismo. Então, eles eram assim, com muita fé, muito respeito, e passava isso para todos, né? E foi assim que eu comecei a acompanhá-lo. Aí foi fundado o Batuíra, Grupo Espírita da Fraternidade Irmão Batuíra, e estou aqui até hoje frequentando as reuniões, os trabalhos que lá tem. Temos até um coralzinho que cantamos na hora dos passes, que todos gostam muito. Então, foi essa a parte principal, né? E ainda frequento, ainda costuro, tem aula para gestantes, tem confecção de enxovalzinho, e no fim do curso eles recebem enxovalzinho, e com isso eu participo até hoje pelo grupo. Quando a senhora foi casar, o seu marido já era espírita, então? Ele era. E a sua família era católica? Minha família é muito católica, e eu também. E eles não se incomodaram? Não se incomodaram, não, mas os padres é que se incomodaram, né? Eles falaram, a igreja está de luto porque vocês não são católicos. O casamento eu não posso dar a bênção. É? Pode falar isso? Pode, imagina, você não se preocupa. Isso aí foi uma coisa muito desagradável, sabe? É. Mas eu me achava assim, dividida pela Igreja Católica e pelo Espiritismo. Eu me achava uma pecadora, né? Você era filha de Maria? Eu era filha de Maria na época, quando era mocinha. É. Aí, com o tempo, eu comecei a acompanhar o meu marido. Ele levava as meninas para as escolinhas de evangelização. É. E eu fui acompanhando, no fim me tornei uma espírita, convicta, graças a Deus. Mas nessa época que a senhora ia junto com o seu marido, logo no começo do casamento, era na casa de alguém, tinha um lugar certo para ir? Tinha um centro espírita aqui muito antigo, que era do tempo dele, bem velhinho já o centro. Chamava Jesus Maria José. E ele frequentava lá muito tempo. Era Maria de Jesus? Maria de Jesus, né? Maria José. Aonde que a senhora lembra mais ou menos onde ficava? Tem até hoje, só que está reformado, na Rua Padre Teixeira. Isso, é o Obreiros do Bem hoje. Hoje é o Obreiros do Bem, que fizeram outro prédio, né? Isso, então era Maria de Jesus. Esse foi o primeiro que ele frequentou? Eu creio que sim, porque antes da gente se casar, com certeza ele frequentava lá. A gente tinha uns amigos, todos de idade, que eram espíritas, tudo que frequentavam esse Jesus. É Maria de Jesus. Maria de Jesus. Isso. Eu me confundo, não. Não, tem problema. Faz tantos anos. Ia bastante gente lá? Ia sim. É. Ia assim. Mas praticamente era o que a gente conhecia, né? É. Fora os demais que faziam, às vezes na própria casa, né? Faziam reuniões mediúnicas. Então... A senhora chegou a fazer esse dia na sua casa? Não. E a família do seu marido era espírita também? Os pais eram espíritas? Eles se tornaram espírita pela doença dele, que foi curado
por um senhor lá de Campinas. A senhora lembra como é que foi essa história? Não lembro. Ele era pequeno ainda. Ele tinha uns 9 para 10 anos, ele ficou muito doente, né? Mãe, eu lembro que ele falava que a doença que ele tinha chamava doença de sanguíneo. Porque era aquela doença que a pessoa não tinha controle nas mãos, né? Então, falavam que é dança de sanguíneo. E não tinha jeito, ele não falava mais, não falava... Ficou mesmo uma criança inutilizada praticamente, muito, diz que dava dó para as pessoas que conheciam, né? Tinha um médico em Campinas. E um médico de Campinas, uma irmã do meu marido, morava em Campinas e descobriu essa pessoa, esse médium, já um senhor de bastante idade. E ele, com 3 ou 4 vezes que ele foi lá, ele ficou bom completamente, né? Era uma obsessão, né? E obsessão também. E aí, vindo mais para frente um pouco, a decisão de inaugurar o Batuíra, de criar o Batuíra, surgiu como? A senhora lembra? Então, foi um amigo, nem era amigo, ele ficou conhecendo quando eles vieram aqui em casa expor, ele se chamava Júlio Leitão. Vieram falar desse novo modo, novo jeito do espiritismo ser, não só fazer sessão, não só chamar espírito, né? Mas trabalhar e ler muito, estudar, muita reunião de estudo. Então aí que foi encaminhando porque ele era um centro espírita igual aos outros, né? Então essas pessoas vieram com outros planos para que o espiritismo saísse desse jeito que sempre foi, né? Fazer sessãozinha dentro de casa, escondido, porque ele era muito combatido também naquele tempo, né? Era muito combatido. E assim foi. Era combatido de que jeito, dona Vala? Olha, eu sofri, como é que fala? Preconceito também, muito. Vinham bater na minha porta, perguntando, essas meninas não vão para o catecismo? Vocês não vão na igreja? E eu já estava mais encaminhada pelo espiritismo, né? Porque eu também não podia frequentar a igreja, né? Então foi onde eu comecei a acompanhar as crianças, acompanhar ele, e hoje me tornei espírita, né? Mas foi difícil. As pessoas vinham... As pessoas, né? Até hoje ainda tem, até hoje tem. Agora a igreja é diferente, vieram me convidar para ir para lá. Aqui bem em frente, numa igreja pequena. A senhora já tem religião? Eu falei, tem, bem. Qual é? Eu sou espírita, eu falei. Eu senti que ela ficou meio assustada, sabe? Eu falei, olha, eu posso até ir, não tem problema nenhum, né? Mas eu quase não tenho tempo, eu saio muito, né? Eu expliquei para ela, né? Mas tudo bem. E aí, como é que vocês conseguiram um lugar para construir o Batuíra? Foi através do seu Jurandir da Silva Marques, que ele era, na ocasião, fiscal federal. Era uma pessoa de posse, muito inteligente, muito conhecido e respeitado, né? Foi o que ajudaram, né, através de doações, fazer o grupo. E as pessoas não se incomodavam de fazer doação para centro espírita? Não, porque tinham medo de multa, ele era fiscal, né? Tudo que ele pedia, eles davam. E foi muito interessante isso aí, sabe? Mas... A técnica foi boa, né, dona Vala? Foi. E aí depois para construir foi do mesmo jeito? Foi do mesmo jeito. Mas era difícil? Nossa, muito difícil. Era um tempo meio... Sei lá, não tinha pessoas que faziam essa doação para construir um centro espírita. Não tinha, né? E lá o lugar onde vocês conseguiram o terreno já era bom como é hoje? Não, ele era muito... Naquele tempo era retirado. Uma rua muito ruim, não tinha... Hoje tem bastante prédio, casas... É um bairro muito bom. Era um bairro de casas, só de casas bonitas, né? Mas era terra, não passava ônibus no carro, porque mais para adiante era um charco, não é? Tinha muita lama e não transitava nada.
Aí, com o tempo, fizeram uma rua muito bonita, as casas foram se fazendo muito... É um bairro nobre agora, né? É. Não pode ter padaria, bar, essas coisas, né? Tudo é um bairro meio... Residencial. bem E quem ia residencial. lá no Batuíra no começo? Quem que eram as pessoas que iam lá? Olha, os parentes da dona Gessi, que foi uma das fundadoras, nós, tinha outra família do Silva, lembra? Silva. O marido da dona Horaida, como chama? É, Libório Marino. Seu Libório Marino, com a família. Seu Durval Martinez. Seu João Estela. Seu João Estela, o Marcos, ele frequentava lá no começo. Dona Encarnação. Com a dona Encarnação também. Orlando Riso. Todos os fundadores estão aqui, o nome deles. E todos eles com a família frequentavam lá. E aí, vocês faziam que tipo de reunião lá, nesse comecinho do Batuíra? No comecinho tinha a reunião pública, às quinta-feiras. Tinha uma reunião de estudo. Começaram a fazer campanha do quilo para dar para os pobres, né? E essa reunião, essa campanha do quilo, minhas meninas iam junto. No começo entregava o saquinho, escrito feijão, arroz, né? E no domingo entregava o saquinho, na outra semana traziam os alimentos, né? E uma carrocinha que trazia os alimentos, e aí de tarde a gente ia lá separar os alimentos conforme arroz com arroz, feijão com feijão, né? Elas já ajudavam bastante, já tinham que idade? 12 anos, 10 anos. E trabalhavam bastante. Tinha também Reunião de ectoplasmia. a reunião de ectoplasmia. O que é a reunião de ectoplasmia? O que fazia, né? Uma reunião de tratamento. A ectoplasmia é uma reunião de tratamento, mas é uma reunião muito séria, sabe? Tem... Enfermos do corpo, né? Como? Para enfermos do corpo, assim, com problemas físicos. Tinha pessoas com saúde mal, operação que não dava certo, tinha diversos casos, né? Mas só do corpo. Ainda não era espiritual, o atendimento não era espiritual. E essa reunião que a senhora falou que era aberta ao público, era de passe, era de leitura, o que fazia? A reunião uma reunião pública, pode participar quem queira lá, quem quiser. E tem as palestras toda quinta-feira, tem os passes e já está bom, né? Bastante coisa. Não é que a reunião é maior, é uma hora de... Por exemplo, tem o que fala sobre o Evangelho, tem os que conta casos assim interessantes, e quem quiser comunicar alguma coisa também pode nesse horário. E agora tem o nosso canto, um coralzinho que chama Canto do Canto, que somos a violeira aí, a Jaci, eu e mais umas 6, 7 pessoas, né? A gente canta músicas para harmonizar o ambiente. Muito bom. O Batuíra não teve uma sopa, um trabalho que era de distribuição de sopa? Tem. Teve um tempo que a gente fazia a sopa uma vez por semana e vinha muita gente mesmo, bastante gente, porque antes era um bairro pobre, né? Agora já não é. E com o tempo foi aparecendo muito centro que faz esse trabalho. O nosso ficou meio desfalcado, porque é um pouco difícil a pessoa chegar até lá. Precisa de 2 ônibus, sabe? E quem que fazia? Como é que vocês faziam? Cada semana era uma equipe. O material vinha... O material, no começo, a prefeitura cedia. Cedia carne e verdura.
Agora, ultimamente, a gente mesmo comprava, né? Quem que fazia a sopa lá? Sempre tinha uma equipe, né? É. Equipe de 2, 3 pessoas para fazer, para ajudar, para lavar, Era assim. ia revezando. Era eu, as minhas meninas, a Gessi, que fazia parte, a Dona Biló, e tinha outras equipes, né? A gente se programava, cada semana era um. Via bastante gente tomar sopa. Ia. Só que agora todo mundo dá sopa, né? Então paramos com isso também. E tem corte e costura durante a semana, com enxovalzinho, já falei, para gestante. E os vizinhos lá nunca reclamaram? Não. Tem vizinhos bons, até espírita também. Eu vi com a senhora umas fotos de feira do livro espírita. O que a senhora lembra das feiras de livro espírita? Na verdade, era uma mostra. Uma exposição. Uma exposição. O que a senhora lembra? A senhora lembra alguma coisa disso? Não, eu lembro que era aqui perto de casa e a gente ia lá dar uma olhada nos livros, tudo, né? Não sei se vendiam ainda, como agora tem a feira mesmo muito grande, que vende livros bem mais baratos, bem mais em conta, né? E quando vocês iam lá olhar os livros, ia bastante gente? Ia, muita gente. Ia mesmo. E tinha os livros bonitos, como é que eles eram? Tem livros lindos, mas de tudo que você pode imaginar tem, né? Muito mesmo, bastante. Muito bom. O que mais a senhora lembra? Agora, o que já passou, já falei, né? O trabalho para a Cidade da Fraternidade. E assim, o grupo espírita, Grupo da Fraternidade Espírita, é filiado ao OSCAL, né? OSCAL, Organização Cristã André Luiz. E essa organização, sob pedido de espíritos, há muitos anos, pediram para se fazer uma cidade para criança, que se chama Cidade da Fraternidade. Cidade da Fraternidade, né? E está lá até hoje, mas ainda não progrediu muito devido às dificuldades, o lugar é muito distante e ainda não foi possível fazer o que foi previsto pela espiritualidade, né? E o Batuíra ajudou? E o Batuíra ajuda. Tem. Como é que é essa ajuda? A ajuda cada um dá um pouco por mês. O que mais? Tem as caravanas que vão trabalhar. Tem muita caravana de jovens que vão para lá ajudar a fazer um trabalho que precisa fazer, porque o pessoal também é tudo muito pobre, lá é um lugar muito pobre, né? Aonde que é? É em Goiás, Chapada dos Veadeiros. É longe. A gente mesmo foi lá diversas vezes, né? A gente ajudava a costurar, as pessoas levavam bastante coisa, roupa, né? E está pequena ainda devido às dificuldades, né? E os sem terras também acharam de se assentar lá e deram um pouco de trabalho, né? Mas eles têm muita criança no acampamento. E como a Cidade da Fraternidade tem uma escola chamada Humberto de Campos, é muito conhecida na região, porque é um lugar muito difícil acesso para as crianças. Então tem muita criança, inclusive os sem terra. Eles estão frequentando lá. Né? Para não haver briga, porque eles já pegaram as enxadas, puseram nas costas, já foram ameaçar, né? Mas ninguém respondeu e ficou por isso mesmo. Então estão lá ainda, né? Tá certo. E lá, as outras famílias que ajudaram a construir o Batuíra, elas também tinham esses mesmos problemas que a senhora contou? Tem. Todas têm o compromisso com a cidade, né? Então, é mais ou menos isso, né? A senhora lembra de mais alguma coisa? Não. O que a senhora lembra, assim, do seu marido falar mais, assim, do Batuíra? Qual que era a preocupação dele em construir o centro? A disciplina. Era disciplina. Ele ficava muito nervoso,
muito bravo quando as pessoas não saíam um pouco do... Mas não assim que seja muito rigoroso lá. É que ele tinha era dele mesmo, muito jeito dele. Ficava muito nervoso e falava muito na disciplina, na moral, nessas coisas, né? O que era essa disciplina que ele prezava tanto? Que você, quando pega um compromisso, você tem que cumprir. E às vezes não iam, não faziam e não avisavam. Tinha muito disso também. É isso. Questão de horário, né? Horário, essas coisas, ele era muito rigoroso, né? Os regimes para as reuniões, Com alimentação, né? Alimentação. Ele já estudava, então, o espiritismo? Já tinha Já, essa... sim, tinha. Estudava. Muito bom. Quem mais que tinha lá? Mais cuidado que eles tinham lá também no Batuíra? A senhora contou do seu marido que prezava pela disciplina. O que eram as outras coisas que os demais fundadores também cuidavam bastante? Eu sempre ouvi falar do Batuíra como uma casa que fazia muita caridade, que atendia muito as pessoas. Tinha essa preocupação também? Tinha toda semana, iam muitos pobres, iam lá pedir roupa, calçar, tudo que a gente arrecadava, aí a gente distribuía, né? Inclusive mantimento, né? E visita enfermos também, né? Aí tem a visita enfermo, tinha bastante equipes, e uma equipe visitava um doente, ou dois, ou três, outra equipe visitava, e ele também tinha os enfermos dele, que ele gostava muito de visitar. Esses enfermos eram espíritas ou eles eram tudo católicos? Às vezes não era espírita, queriam mesmo que ficar bons do problema, né? Então, Tinha muito católico também, né? Tinha. Quando a dor aperta, né, eles apelam para tudo. E eles iam tomar passe lá também? Não, como hoje, até hoje vão, né? Até hoje vão. Chegou a ter mais católico tomando passe do que espírita? Não, acho que não. Pelo menos as pessoas às vezes frequentam um lugar, frequentam outro na maior naturalidade, né? Não sei. E a senhora nunca mais foi na igreja? Não fui mais. Vou em casamentos, vou em batizado, vou em... O que mais? Missa de sétimo dia? Missa, né? Quando me convidam, eu vou, não tem problema não. Não tem nada, não. Muito bom. O que mais as meninas lembram da mãe? Ai, é bastante, né, já. E ela já falou muito? Lembrando alguma coisa? Então, não sei se o que eu vou falar está completamente correto, né? Mas o espiritismo, ele, desde o seu início aqui no Brasil, ele era isso, reuniões em casas para se esconder da igreja, né? E era muito mais praticado o mediunismo do que propriamente o espiritismo, né? Então, essa ideia mais inovadora que o movimento da fraternidade trouxe por instrução dos espíritos, ele introduziu a ideia de você acudir o próximo, porque como era o propósito cristão, né? Então, nas primeiras reuniões que aconteceram lá em Belo Horizonte, como eu te falei no começo, as reuniões eram de materialização, eram materializações fantásticas, né? E naquele entusiasmo que as pessoas tinham, os espíritos aproveitavam para já passar a lição, né? Então, falaram, agora vocês vão em tal lugar, em rua tal, tem um enfermo lá esperando vocês, né? Isso chegou, a senhora lembra de coisas assim? Ele contava... De materialização também? Ele Ele contava muito. A senhora lembra? Ele, não sei se ele participava de materialização. Chegou a participar não sistematicamente, mas ele participou. E a senhora lembra de alguma história que ele contava? Ele contava muitas histórias, porque ele era médium, né, também. Médium. Mas ele contava muitos casos, muitas histórias. No momento eu não me lembro. Tá, não tem problema. Certo? Pelo amor de Deus, falei besteira.